Bom, a minha história com o paulistano é longa, né? Eu sou uma espécie de pré-história dessa história, né? Aqui era um green maravilhoso com laguinhos cheios de peixes e gerinos. Tinha bastante mais gerino do que peixes, mas os peixes eram muito bonitos. Desde a primeira vez que eu tentei atravessar, eu precisei do apoio da mão do meu pai nos espaços mais curtos desse jardim maravilhoso que nós tínhamos, cercado por cerca viva, e você ou ia por fora, que eram pequenos pedriscos, né? Ou então cruzava esse green e, em alguns casos, você tinha que saltar, porque o espaço era grande. Então, com o passar dos anos, a gente conseguia saltar, mas no início até a mão do pai puxava no mais estreito. Era um clube fantástico, meu Deus do céu. E tem uma história que o Antônio Prado, que tinha, nosso fundador, que tinha uma visão fantástica. Aqui era um loteamento da City, a companhia City. E a Rua Padre João Manuel, ela está bem na direção da Rua México aqui. E essa rua cortava, eram 2 lotes. E aqui no meio havia uma rua que ligava a Padre João Manuel na México. A casa da minha mãe foi uma das 3 primeiras casas do Jardim Paulistano. O Jardim Paulistano foi loteado, não pela City, que é o caso do Jardim América, Jardim Paulista, mas ele foi loteado pelos irmãos da minha avó, pelos tios da minha mãe, tá? Família Mafuz. A nossa sede da Rua Colômbia, que era canhadinha, pequena, imagine hoje a acomodação, o número de pessoas que cabia lá. Eu sou do tempo da sede velha, né? Que é uma sede que eu tenho até uma ótima recordação dela. Era um casarão bonito, todo em volta, todas as paredes cobertas de era, tá certo? E depois da sede tinha as quadras de tênis, que hoje são as quadras 8, 9 e 10. Eram só 3 naquela época. E os terraços que eram em volta daquela sede, a gente ficava em umas cadeiras de palha, assistindo os jogos de tênis, tanto de um lado como de outro, que são as quadras 5, 6 e 7, que permanecem até hoje, né? Brincávamos soltos aí, a sede velha, que deixa muitas saudades. Você entrava, subia uns 4, 5 degraus, entrava naquele tablado, né, de um assoalho que ressoava, né? Você entrava naquilo. Do lado direito, secretaria. Do lado esquerdo, toalete masculino, toalete feminino também à direita, barbearia, porque o presidente do clube naquela época fazia barba todos os dias. E até hoje o coitado dos barbeiros tem que trabalhar os domingos aqui, porque ele fazia barba domingo no clube também. Me lembro também da piscina antiga e que o clube conservou os pilares. Hoje eles estão aí colocados, margeando aquela parte de acesso à quadra de basquete, o que é uma preciosidade, né, do tempo em que aquilo foi feito. Tinha o trampolim que a gente adorava pular. Muito gostoso. Eu sempre gostei muito de nadar. Nós tivemos aqui, no passado, memoráveis bailes de gala, né? Que eu cheguei a frequentar. Hoje está mais informal também, como tudo está informal. Me lembro, inclusive, da pista que nós tínhamos, a pista antiga de esportes. Era um material que parecia carvão. Hoje, imagine, nós temos a pista aí maravilhosa. Na época a gente morava lá na Rua Bahia, então vinha com o ônibus elétrico, né? Até aqui. E era a época que na piscina tinha o Dia das Mulheres e o Dia dos Homens.
Então, eu não me lembro se era segunda, quarta e sexta e domingo para mulher e terça, quinta e sábado para homem, não me lembro. Mas eu sei que tinha o dia das mulheres e o dia dos homens. Interessantíssimo. Que a gente queria nadar todo dia e não podia, né? Na piscina antiga, na piscina onde era hoje a quadra de futebol. O campo de futebol, que não é gramado natural, é de fibra, os que jogam futebol lá estão muito felizes com essa iniciativa, porque é uma despesa alta, mas é bem aplicado o dinheiro. Na portaria, o seu Antônio Espanhol, com seu cap, seu uniforme marrom, cantarolando sempre. Era uma figura. Tinha o Euclides, tinha o Pacheco, tinha o Zé do ginásio, que depois virou o Zé da sorveteria da Piscina Velha e depois virou o Zé do bilhar. O mesmo Zé fez toda essa trajetória. Esse pessoal era o paulistano. Não é só essa estrutura, né, de concreto, essas coisas moderníssimas que, para o bem dos nossos netos, foram erguidas, estão aí oferecendo conforto. Eu sempre achei o paulistano muito parecido com a Inglaterra. A Inglaterra é tradicionalista, mas ao mesmo tempo é um dos países de ponta tecnologicamente falando. Tá? E nós nos parecemos muito com isso. Quer dizer, o paulistano ele vem evoluindo realmente muito. Né? O paulistano evoluiu bastante. Eu mudei do Brasil para Londres em 2017. Mas eu venho para o Brasil com frequência, eu venho trabalhar, eu venho fazer palestras. Nesse período todo, inclusive, eu fiz palestras aqui no Paulistano. E de todo jeito é uma mudança, eu mudo de país, né? Eu percebo outro país. Eu mudei para uma cidade que eu gosto muito, que é Londres. Mas eu, quando venho ao Brasil, tem alguns lugares que eu venho obrigatoriamente, e um deles é o paulistano. E eu diria que nesses últimos anos, de 2017 até 2024, o Brasil teve muitas mudanças, passou por muitos problemas, como o mundo inteiro, mas o Brasil particularmente. E eu costumo dizer que uma certeza eu tenho. Se tem uma coisa que melhorou no Brasil e na cidade de São Paulo nesses últimos 7 anos, foi o paulistano. Então hoje a gente não pode, muitas vezes, comparar o que existe hoje com aquilo que existiu há 50 anos atrás, 70 anos atrás, aqui no clube. A própria cultura do clube mudou um pouco, né? Através dessa evolução. Um paradigma disso é a abolição da gravata, por exemplo. E do sapato. E também do sapato. E do resto também por complemento, né? Mas eu acho que os jardins em si, que ainda bem que são preservados, não pode ter prédio, tudo, porque acaba desestruturando o bairro, né? Você olha em volta, parece uma floresta que tem arborizado. Você daqui do segundo andar, do salão de festa, você vê a Igreja Nossa Senhora do Brasil, você via desde a escada até a torre da igreja. Hoje você só vê a pontinha da torre. O resto é tudo vegetação e tudo. Então, é um bairro super arborizado, super gostoso. Faz a moldura do clube, né? O clube continua extremamente bem cuidado. O clube cresceu em áreas de tecnologia sem deslumbramento, deixando isso quase que imperceptível. Ou seja, o clube implantou o Wi-Fi, mas não deu festas contando isso. Os restaurantes que eram bons melhoraram. As práticas esportivas estão cada vez melhores. E desde as categorias principais, como o basquete ou como o tênis,
Até os infantis houve um crescimento. A feijoada continua muito boa, continua disputando com a feijoada do Harmonia o título da melhor feijoada de clube de São Paulo. Enfim, em tudo o clube está muito melhor. Quando nós éramos crianças e vínhamos para cá, não de bonde, ainda que o bonde passasse aí pela frente, os carros paravam com meia roda, metade em cima da calçada, metade na Rua Colômbia. Um ou outro tinha que parar na Honduras porque ficava lotada essa área aí. Nasci no clube. Meu pai conheceu minha mãe no clube. Meu pai nasceu no clube, sócio. Minha mãe não era sócia, mas frequentava. Naquele tempo as portas eram muito mais abertas do que com o advento da catraca eletrônica, né? Que, aliás, aconteceu pouco antes da minha presidência, meses antes da minha presidência. Eu ouvia, desde que era criança, a diretoria do clube indo comer feijoada na casa da minha mãe, eu, adolescente, pré-adolescente, conversando com os velhos, sempre adorei conversar com gente mais velha. Ouvindo, pô, tem que fazer a garagem, não dá para parar mais o carro, fazer isso, fazer aquilo, uma piscina aquecida. Eu vivia essa história do clube constantemente. Bom, agora eu sou presidente. Vamos fazer a garagem? Eu fui diretor do patrimônio na presidência do César Ciampolini e nós tivemos a oportunidade de um dia, ele chegou para mim e falou: João, vamos construir a garagem. Eu falei: como? Não, vamos construir a garagem. E assim construímos a garagem. Várias coisas. O canjão lá e muitas outras coisas que a gente foi fazendo aqui no clube. O fato da gente ter garagem, porque aí era difícil estacionar os arredores daqui, né? Era muito difícil. Aí, então, quando veio a garagem, foi assim uma coisa muito boa, tudo. A minha diretoria conservadora, por esses mais velhos e alguns mais moços, entusiasmados que nem eu, topou a parada e fomos em frente. Mário Amato, grande incentivador. Me segurava um pouco, me achava muito moço, eu era muito moço mesmo, mas fazíamos uma boa mescla. Bom, o meu pai, eu acho que ele entrou aqui em 45, eu tenho duas irmãs muito mais velhas que eu. E quando ele entrou, eu não era nascido, eu nasci em 52, né? E que eu me lembre, ele comprou um título, mas ficou dormindo. E quando eu fiz 18 anos, eu passei a ser, acho que não me engano, eu fui juvenil. Depois do juvenil eu fui para titular, que se fala. E eu até brinco aqui, porque a maioria das pessoas que dão entrevistas falam assim: eu nasci aqui no clube e tal. E eu brinco que normalmente é numa maternidade que a gente nasce, né? Esse título foi nos dado pelo meu sogro, porque nós morávamos em fazenda. Quando viemos para São Paulo para os filhos estudarem, ele não frequentava clube e tinha esse título. Então deu para o filho, que era o meu marido. Quando as crianças descem do ônibus, eles já descem feito cabritos, pulando. Os que têm clube têm essa sorte de ter espaço, campo de futebol, jogos. Os que moram em apartamento já ficam mais tolhidos. E eu sempre admirei o paulistano, sempre achei um clube notável, sempre achei o clube mais bem estruturado de São Paulo. E aí, há mais de 40 anos atrás, eu tinha um grande amigo meu que frequenta o paulistano até hoje, que já era sócio do paulistano, o Eduardo Teles Pereira. E o Eduardo um dia falou para mim: você devia ser sócio do paulistano. Eu falei: você sabe o que eu quero? Ainda brinquei e falei: mas vocês aceitam corintianos? Porque lá tem uma maioria de são paulinos. Ele falou: não, tem muitos corintianos. E aí eu virei sócio do paulistano. Estou no clube desde 1972 e meu nome original é Paulo Seviciuk, né? Devido à minha descendência e à minha vivência
fora do país, na Ucrânia, na cidade de Kharkov, nós moramos muito tempo lá. Eu passei a guerra na Inglaterra, e teve muita coisa destruída na época. Aí o meu pai resolveu vir porque a família dele, dos tchecos, eles se refugiaram antes de começar a guerra, prevendo os problemas com o judaísmo, eles foram para Londres. Aí quando começou a guerra, eles vieram para o Brasil, porque eles sabiam que na Inglaterra também ia ter problema. Então só em 1964 nós conseguimos sair de lá. Com uma mão na frente, outra atrás, como se dizem. A Cruz Vermelha nos deu $400, nunca me esqueço, tá certo? E nós chegamos no Brasil. Chegamos no Brasil num dia bacana, no dia 31 de março, dia da Revolução de 1964. No dia seguinte, adivinha, fomos presos. Meu pai e eu, e meu tio, por ter ligação com a União Soviética, né? Exatamente. E aí até explicar, meu pai explicou tudinho, tá? Que ele não tinha mais ligação, ele se arrependeu. Eu falei, não, eu sou jogador de vôlei. Não, aí nós ficamos livres, tá certo? Mas aí começou a minha vida esportiva, né? Então aqui a gente foi muito bem aceito, mas a minha cunhada é sócia e os meus primos, que são advindos dessas duas tias que vieram para o Brasil, cada um já veio com um casal de filhos, eles se tornaram sócios aqui. Então temos uma boa parte dissociado aqui no Paulistano e todos muito felizes. Essa sede era para ficar pronta em 1954, só ficou pronta em 1957, quando foi no fim de 57 que foi inaugurada essa sede que hoje nós estamos aqui. E que iniciou, na verdade, a verdadeira revolução do paulistano, né? Muito interessante para o clube, que mostra a renovação, realmente aconteceu nessa fase nos anos 50. Os anos 50 foi a fase que o paulistano resolveu largar as coisas antigas e passar a fazer um parque moderno aqui, né? Eu fui presidente do clube de 1994 a 2000, assessor da diretoria a partir de 1977, salvo engano. Antes disso também diretor-secretário da diretoria, secretário do conselho, conselheiro, portanto, presidente do conselho. Depois da presidência, exerci a presidência do conselho novamente. Fui expandindo a política do clube, né? Porque eu gosto de política e eu sou bem caipira. Eu nasci no Paraná e eu tenho o hábito de entrar pelo clube, eu cumprimento todo mundo, né? Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Aí eu resolvi me candidatar a conselheira. Fui reeleito por mais 9 anos. Depois dos 9 anos, com 18 anos, eu fiquei remido. Eu sou conselheiro vitalício atualmente, ou seja, até a morte nos separe. Então, enquanto a morte não separar, eu vou ficar no clube. E eu fui bem votada, porque eu ia pedir voto, tem um santinho, né? Aí eu dava, porque eu estudei em colégio de freira. E o colégio de freira, assim, se você beijar o santinho, você vai ganhar coisa para você ir pro céu, entendeu? Indulgências, né? A freira falava que ganhava indulgência. Então eu brincava com as senhoras, né? Eu levava o santinho e falava, tô dando o santinho meu, se beijar o santinho, vai ganhar indulgência para ir pro céu. E ela falou, não, vou votar para você porque você todo dia me cumprimenta. Então eu fui muito bem votada, entendeu? Então atualmente eu sou a primeira mulher vitalícia no conselho. A minha área como vice-presidente era o esportes. Nós tínhamos 21, 22 modalidades esportivas. Hoje tem quase 40, ou um pouco mais. Então tudo muda muito rápido. Agora o clube realmente tem que se adaptar às mudanças, entendeu? E a atualização é sempre necessária
dentro da sua tecnologia, dentro das suas atividades. E isso faz o sucesso do paulistano. E assim foi feito. A garagem, todas essas obras foram feitas sem recurso ao banco, só com recurso dos sócios. Isso é tão importante quanto fazer a obra. Fazer a obra e não dever nada para ninguém. Não tem uma coisa que eu posso reclamar, essa diretoria está fazendo um trabalho espetacular, obras que precisavam ser feitas, difícil de fazer, porque isso eu sei, fazer obra aqui no clube, com tanta gente frequentando o clube, é como você fazer reforma na sua casa, morando na casa. Então, não é fácil. Eu cheguei até a ser convidado para fazer uma palestra no São Paulo Futebol Clube, onde o Charles me ajudou muito. E qual era o tema? O sucesso do paulistano. Vejam, estou falando de 20 anos atrás. E esse sucesso, a minha palestra, foi no equilíbrio entre essas 3 atividades do clube. E através disso, o paulistano sempre teve um equilíbrio no seu orçamento, em que todas as atividades pudessem trabalhar na modernidade, trabalhar na atualização das atividades, sejam esportivas, sejam culturais, sejam sociais. Quando o Sérgio Beleza era diretor, né? Eu era diretor junto com ele. Um dia ele me ligou, eu estava até na construtora que eu trabalhava, ele falou, escuta, você pode estar aqui às 3 horas, né? Eu falei, puta, é complicado para mim. Ele falou, nós vamos receber o Pelé. Nós vamos receber o Pelé porque ele vai ficar a tarde inteira aqui, né? Até no início da noite, porque ele vai fazer uma propaganda, né? Era até uma propaganda, ficou conhecida, que era da Vitaçai, né? E foi tudo gravado aqui, né? Ele fez uma gravação ali você lembra onde era a sala de musculação? Lá no fundo, ele fez uma gravação lá. Depois ele fez uma na sala de ginástica olímpica, porque ele tinha que dar uma bicicleta, né? Então foi gravado lá, né? Então, quando ele saía, a gente acompanhava. E para ele sair, era aquele alvoroço, porque o clube inteiro sabia que ele estava aqui, né? Porque ia ter um jogo decisivo do campeonato interno de adultos, né? O Birinha, o Luiz Henrique, né, que é conselheiro, e o Eduardinho, que era um sócio antigo, né? Eles vieram me procurar e falaram, escuta, não dá para você falar com o Pelé, para o Pelé dar o pontapé inicial, né? Porque é um jogo decisivo, né? Eu falei, olha, não sei, né? Eu pergunto, né? Aí eu fui naquela sala de baixo e falei com o Pelé. Falei, vai ter um jogo decisivo, você não pode dar o pontapé inicial. Ele falou, ó a cabeça dele, né? Ele falou, olha, você viu o que é para eu me deslocar, né? Então você imagina eu ir até o campo, dar o pontapé inicial, voltar, nós vamos perder tempo aí, nós temos tempo aí de gravação, né? Mas ele falou, mas é um jogo decisivo. Então ele falou, você faz o seguinte, manda vir os 2 capitães para cá, aí tinha os troféus, ele separou 2 troféus, um maior e um menor. Ele falou, eu vou entregar o de campeão para um e para o outro, e o de vice-campeão para um e para outro. E vocês estão autorizados a colocar na divulgação do clube que eu vim entregar os troféus do campeonato. E foi feito isso. O raciocínio dele foi muito mais rápido que o nosso. Ele, na hora lá, resolveu a questão. Isso depois saiu nos quadros antigos que a gente tinha, o pessoal passava e falava, pô, o Pelé veio entregar os troféus do campeonato interno. O esporte ele molda a personalidade da pessoa, com dedicação, com seriedade, né? E com paixão. Tem que ter paixão. Tivemos atletas de ponta olímpicos, como é o caso do Marcelo, meu filho, que tornou-se um atleta olímpico, já participou de 2 Olimpíadas, o que é um sonho para qualquer atleta. E aqui no Paulistano nós temos vários outros atletas olímpicos de muita importância. Na natação, eu ganhei 19 campeonatos brasileiros, 5 sul-americanos,
nadei 2 Olimpíadas, 2 Pan-Americanos, e isso me tornou, de acordo com o pessoal daqui, o esportista mais vitorioso da história do clube. Eu vim para cá como atleta e como funcionário. Eu fui técnico de várias equipes aqui, infanto juvenis, técnico das escolinhas de voleibol, tanto masculino como feminino. Era um dos melhores do Brasil. A gente só comparava com o Botafogo do Rio, quer dizer, era o nosso rival. Mas a gente não perdia nada, nem paulista, nem brasileiro, nem sul-americano, e pena que não tinha mundial naquela época, né? E tanto que nós viajamos pelo paulistano para a Europa, a convite inclusive, né? E nós perdemos uma partida só lá. Jogamos em vários países, inclusive na Itália, na Escócia, jogamos no Canadá, depois jogamos em vários lugares e a gente não perdia para ninguém. Era uma equipe. Para vocês terem uma ideia, praticamente 4 jogadores da seleção do clube paulistano eram praticamente titulares da seleção brasileira. Em 1960, nós fomos para Roma, a primeira Olimpíada, e o pai de um nadador que foi para lá trouxe o treino australiano. E em 61, na piscina lá do fundo, não sei se vocês se lembram, eu fiquei a 4 décimos do recorde mundial. 4 décimos do recorde mundial. Só que nós não tínhamos piscina aquecida. Então, no inverno, a gente fazia outros esportes. Bernardinho foi meu jogador da seleção brasileira, técnico atual da seleção masculina de voleibol. Zé Roberto foi meu jogador, tá certo? Montanaro, Amaury, Xandó, tá certo? Todos esses jogadores foram praticamente reformulados aqui. Eles vieram de uma escolinha, mas aqui que nós pegamos, né? Aqui no Paulistano. Eles jogavam aqui, entendeu? Então nós tivemos uma fábrica mesmo de talentos aqui também. Nós fabricamos bastante talentos, tá certo? Depois da Olimpíada de 80, o Comitê Olímpico Brasileiro doou alguns aparelhos para nós, devido ao paulistano ceder atletas para a Olimpíada. Isso já começou nos anos 80. E o esporte ele acaba sendo um motivador para os sócios também, poderem participar e socializar com outros atletas jovens, não tão abastados, muitas vezes que vêm da periferia, o que acaba motivando os sócios do paulistano a se engajarem cada vez mais nas suas modalidades, disputando com mais determinação, com mais chances de vencer, que a garotada não gosta de perder, né? Eles gostam de ganhar. Mas fiz não pelo fato de querer ser esportivista, porque eu gostava. E sempre eu colocava objetivos adicionais, porque no esporte individual, você compete contra você. Então, o maior adversário seu é você mesmo. Atingir o seu limite máximo. Aqui, ninguém pode achar falta absolutamente de nada, porque tem para todas as idades, tem atividades para todas as idades, atividades principalmente para os mais adultos, né? E é onde encontra um recanto aqui para poder viver a sua vida. Uma coisa que me chama a atenção no paulistano é a lealdade e fanatismo dos sócios. Eu tenho amigos que são sócios aqui há mais tempo do que eu e que continuam absolutamente presentes, como é o caso do Newton Travesso, que é uma figura icônica da televisão brasileira. Olha, quando eu comecei a trabalhar em publicidade com 18 anos, o Newton Travesso já era um homem de televisão famoso. Pra vocês terem uma ideia. E não um pouco famoso, não, bem famoso. Então você tem sócios que nem o Newton Travesso, que nem o Eduardo Teles Pereira, que eu tenho a impressão que mora aqui nas horas vagas, vai para casa. Bom, eu tenho mais de meio século de paulistano. Já é alguma coisa nobre. E eu fui, assim, um felizardo numa época em que a televisão estava começando, estava numa fase de início,
e nós estávamos estudando melhor o comportamento da televisão. E eu tinha um grande amigo, ele era dono da Pulsport. Esse Davi foi um grande amigo meu, e ele tinha junto com o Jorge Josupin, que foi criador de imóveis, eles tinham um sítio. E lá eu comecei a conhecer as pessoas do paulistano. O que acontece com o clube é que ele é tão bom que, à medida que os seus parentes vão conhecendo, vão também querendo entrar. E foi assim, Lemos Brito, sabe, começar a conversar com as pessoas, e todas as vezes falando, você precisa ir lá no clube e tal. Eu falei, não, mas eu não sou sócio, não. Não, mas você precisa ir para conhecer, vamos conhecer, tal. Então, o próprio Lemos Brito um dia me trouxe, e eu visitei o clube e fiquei apaixonado pelo clube. Então, que eu me lembre, na minha família, os primeiros a entrarem foi minha mãe e eu. Depois disso veio o tio Salem, que por sua vez foi se ramificando com outras famílias. Então, o que nós temos aqui na família hoje de associados é incontável, não dá para fazer. Hoje, do que eu observei, todas as famílias vão, e quando eles entram na faculdade, existe um outro mundo para eles, porque muitas vezes a faculdade não é feita aqui, é feita fora. E muitos deles acabam parando de pagar o clube. Esse é o maior pecado, porque quando eles casam e têm filhos, querem voltar. E aí tem um custo para entrar. E começo da sua atividade, né, de ganhar o seu dinheiro, ter a sua responsabilidade familiar, precisa comprar de novo um título. Então não cometam esse erro, porque a família presente aqui no clube também é muito importante. Meu filho, diretor de cinema, o Homero Oliveto, frequentou o clube a sua infância inteira, adorando. Muitos anos depois, eu fui ter filho de novo, e os meus filhos, a Antônia e o Theo, frequentaram o paulistano até a gente mudar para Londres, há 7 anos atrás. Foi aqui que meus filhos estudaram quando pequeno, e Marcelo cresceu, aprendeu a jogar tênis, é um grande tenista, graças àquela turma que tinha antigamente, né? O Lelé, o Nardo, e meu filho também teve uma parte da vida dele aqui. Aí depois ele foi para o Rio, fez 29 novelas na Globo, ficou 30 anos lá, e agora ele está voltando. Então, quando ele vem a São Paulo, ele ama vir aqui, vai jogar tênis, aí encontra o pessoal da época dele. Joguei com o Maleta, com o Pino, exatamente o Pino, Por último, eu tive com o Gaguinho, sabe o Gaguinho? E aí, quando a minha filha menor começou a jogar, porque aí eu parei, teve uns filhos, cuidava dos filhos e tal, aí eu parei o tênis. Quando a minha filha menor começou a jogar, a ter aula de tênis, aí eu voltei. Quando o meu filho Homero casou, eu dei um título do paulistano para ele. E, portanto, os filhos dele, meus netos, frequentam o paulistano. Então, isso vai continuando, né? Essa vontade de participar das coisas do paulistano, essa honra de ser paulistano, dizer que o paulistano é o nosso segundo lar, isso a gente aprendeu desde pequenininhos. E nossos filhos já eram sócios desde o nascimento e começaram a frequentar o clube, a escolinha do Recanto Infantil. Aqui é uma história que é quase a extensão da casa deles. Então, para a criança fica muito mais fácil, faz os amigos aqui que já estão no clube. Então, o Recanto Infantil é realmente uma coisa espetacular. O clube é muito importante para as famílias, principalmente nos tempos difíceis, né? de econômicos, sociológicos, muitas mudanças. O clube é uma
base segura para todas as famílias. Eu vou ao clube porque no clube não há surpresas, como na vida. Aqui é uma cidade, você tem o prefeito, você tem os vereadores, que é o conselho, né? Você tem os secretários de Estado. Então é como se fosse uma cidade, realmente. Graças a Deus só falta delegacia. Isso ainda bem que não tem, porque não é uma coisa que eu gostaria que tivesse, né? O hospital tem agora, inclusive, uma beleza esse ambulatório do Sírio-Libanês. Isso também foi um upgrade fantástico. Em boa hora, o nosso clube fez o convênio com o Hospital Sírio-Libanês. E foi a primeira vez que eu vi um clube, um laboratório, um pequeno hospital, sabe, dando assistência para os sócios de um hospital sírio-libanês junto daqui. E ficamos emocionados quando foi inaugurado o pequeno hospitalzinho do Sírio, nasceu uma criança. Então, sabe, aí todo mundo, vamos aplaudir, foi amontoando, sabe, assim, eu fico até arrepiado de ver como é que Deus é nobre. A nobreza do Senhor de fazer com que esse hospital, no primeiro dia, tivesse uma utilidade tão importante, trazer uma criança ao mundo. E eu espero que ele continue sócio do clube, né? O clube tinha, nas domingueiras, que ninguém tem o que fazer domingo à tarde, então foi uma oportunidade de reunir pessoas para se conhecerem. Aqui nesses mingaus se formou vários casais que hoje são pais, avós e tudo, foram tudo reunidos nesse mingau aí. Todo domingo. E as mães ficavam, vinham junto. Essa recordação é a maior que eu tenho, que eu adorava vir no chá dançante. Aquela coisa, vinha, tirava para dançar, aquilo tudo daquela época, né? Olha, eu sou casado com a mesma mulher há mais de 70 anos. Nós fizemos um curso aqui, 3 casais amigos, com a Bina Rossel, que dava aula de tango. E como ele adorava Gardel, ele quis fazer. Mas era a única hora que nós discutíamos, porque ele pisava no meu pé o tempo inteiro. Pois é, mas fiz uma festa aqui no Paulistano. Eu fundei uma empresa de fazer festas. Era o tal da Orquestra Invisível daquela época. Mas se tornou uma cópia de boates da época, de danças que existia. Então eles nos trouxeram aqui para o clube para a gente abrilhantar os mingaus dele com iluminação. A gente projetava slides, projetava filmes. Super! Não é balada de hoje. A diretoria tem a preocupação de fazer atrativos para os jovens, né? Porque antigamente não tinha sala dos jovens, não tinha essa festa, né? Que até eles mesmos escolhem o conjunto, entendeu? Esse é o objetivo do clube, de chamar os jovens para cá. Mas eu moro aqui do lado do clube, né? E às vezes eu ouço da minha casa, então eu não preciso vir aqui. O Alok, por exemplo, lá eu fiquei dançando com a minha mulher em casa. Vim no show do Roberto Carlos e um frio que fazia. Quando a gente estava sem... Até eles distribuíram aquele Perfex para a gente secar a coisa, mas eu tô lá, tenho até foto aí. Vindo do show do Sidney Magal, e vindo do show da Vanderleia. Essas recepções que você tem no bar social, que tem às quintas, às sextas e aos sábados, sempre com um conjunto diferente.
Eu, como quinta-feira eu tenho tranca, terminando a tranca eu vou para lá. Danço bastante, porque eu sou pé de valsa, gosto. Então, é tudo que eu quero estar aqui. Convivência é o que traz todo mundo para esse grupo, né? Se não tiver um clube, um lugar para se reunir, acho que fica difícil, né? E aí começamos a conhecer outros amigos, atores. E tem uma pessoa que eu adoro e fiz também muita novela com ele, que é o Juca de Oliveira. E até hoje ele está aqui no Paulistano, mesmo anteontem, há poucos dias ele estava aqui, e ele tem uma paixão muito grande pelo clube. Ao chegar aqui pela primeira vez, são poucas as pessoas que a gente tinha relacionamento. Mas com o decorrer do tempo, esses amigos aí foram crescendo e hoje nós temos aí vários grupos, né? Tem grupos de todas os assuntos que a gente pode conversar, então não falta lugar na mesa para nós conversarmos, né, sobre os mais diversos assuntos. Começaram a aparecer os amigos do Paulistano. E aí veio o Renato, o Paulo Oliveira, o Aranha, sabe? A amizade foi crescendo. O Lipe. As amizades, elas brotam, né? Você sente quando a pessoa é sua amiga, quando a pessoa gosta de você. E ele abre a porta, entro com ela e dou de frente com o meu mestre. Um homem que fez pela propaganda, né, inúmeros momentos em que jamais nós esquecemos. Tanto que eu não esqueço até hoje do Primeiro Sutiã. Não, Primeiro Sutiã é coisa de um velhinho já. Não, era um filme para o Conselho Nacional de Propaganda chamado Homem de 40 Anos. Antes disso, com 19 anos, eu tinha ganho meu primeiro Leão de Bronze em Veneza, com um filme para a Torneira Deca. Tudo isso tem documentado por aí e tal. Pasme, quando eu virei sócio do Paulistano, eu já era um publicitário famoso. Eu ganhei o primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira em Cannes. Eu ia fazer 23 anos. Então tem que saudar esses amigos, essas pessoas que fizeram parte da história do nosso Brasil. Um trabalho como o meu trabalho, que é um trabalho voltado ao gesto da criação, ou como o trabalho do Newton Travesso, que também é o gesto da criação. Na verdade, inclusive, não dá para dizer que o Newton Travesso seja um profissional de televisão ou que eu seja um publicitário. Nós somos profissionais de comunicação, no seu sentido mais amplo. O nosso trabalho é um trabalho que ele só sai bom quando você tira esse trabalho da vida, transforma em trabalho e devolve para a vida. Ou seja, o nosso trabalho ele é filho da literatura, das artes plásticas, da música, da pintura. Ele é filho da conversa. Ele é filho do mundo digital e do mundo analógico. Ele é filho da informação tida como mais elegante, da informação tida como a mais vulgar. Portanto, um lugar como o Paulistano, que é uma síntese da cidade e da grande cidade do Brasil, ele ajuda muito o nosso trabalho. A população de idosos no Brasil todo está aumentando. O paulistano também faz parte, não está fora disso. Hoje nós temos, segundo estatística feita pelo clube, quase 50% dos associados idosos. Nós vemos aí a quantidade de idosos. E eu já estou com 93 anos, praticamente, porque vou fazer 93 este mês. Já estou velho. Mas
continuo frequentando o clube porque e vai ser a minha frequência até a minha morte, que não há outra possibilidade. Então, nesses anos todos, esse mais de meio século, uma parte da minha vida está aqui dentro. Para minha mulher, para mim, as coisas que eu fiz aqui dentro, as palestras que nós fizemos, sabe? Os amigos de mais de 40 anos. E não é fácil você hoje ter amigos. Você pode ter colegas, companheiros, mas amigos é completamente diferente. Hoje mesmo, agora de manhã, conversando com alguns amigos, que aí já na idade de aposentadoria, todos eles, como é importante a vida deles aqui. Virem, conversarem, baterem um papo. Na época era muito difícil, eu tive que fazer o Fantástico 6 anos, então eu trabalhava de segunda a segunda até 3 da manhã, 4 da manhã, quando eu chegava, era todo mundo dormia, sabe? Isso daí transtornou um pouco a gente. E eu nunca precisei de psicólogo, nunca precisei de um psiquiatra, nunca precisei de ninguém. A única coisa, a minha terapia era vir ao clube e jogar com os meus amigos tênis. Aí eu ia para o chuveiro, que delícia, aí todo mundo batendo papo. E nós temos a nossa mesa no bar aqui, uma mesa longa de 12 amigos, há mais de 40 anos, em que no sábado e no domingo tem o nosso encontro. O que deixa mais saudade no clube, para mim, é olhar as mesas em torno, eu estou com 80, e não ver mais muitos dos meus amigos. O clube machuca a gente por isso. É uma vida tão intensa, tão dividida, tão gostosa de ser vivida, que essas perdas machucam muito. É família isso aqui, entendeu? Realmente isso aqui é uma família, que a gente comunga junto as coisas alegres e as coisas tristes também. E a gente participa dos problemas também, né? Por exemplo, eu perdi uma netinha e todo mundo participou da doença da minha neta. E então isso foi assim, todo mundo rezou por ela. Ando reparando, tem famílias que chegam sábado, sentam numa mesa, vem o cunhado, vem o filho, vem o neto, senta das 10 da manhã às 6 da tarde, vai trocando os frequentadores da mesma família naquela mesa. Quer dizer, eles almoçam no clube, lancham no clube, conversam no clube, vão ao cinema no clube. Olha, eu venho mais para jogar, venho ao cabeleireiro 2 vezes por semana, isso é. E eu também faço parte da Chave do Coração, né? Eu acho bárbaro, porque campanhas em cima de campanhas, enxoval para mães carentes, e abrigo dos velhinhos, fazer cachecol, fazer toquinha, fazer tudo. Então sempre a gente está com os amigos também, né? Venho almoçar com as minhas amigas, tem amigas da época do primário, que a gente almoça aqui uma vez por mês. Muito gostoso. Sabe daquele carinho, de ligar, de saber, quer dizer, então essas coisas fazem parte aqui da nossa família paulistana, né? O mais importante do clube aqui é você estar junto com teus amigos. Porque quando você vai ficando mais velho, é muito importante você ter amigos. E eu era mais assim, mais genioso. E com o tempo isso me mostrou que eu não posso ser genioso agora, porque não se pode perder um amigo na minha idade. Na minha idade você tem que conservar os amigos. Então qualquer coisa você tem que fechar os olhos e abraçar o amigo, porque aqui tem muitos amigos nossos. Nós somos muitos amigos. Não sei se todos eles têm a sorte que eu tive de entrar no clube certo, no dia certo, no momento certo, na hora certa. Ter um clube que eu me apaixonei e que eu vivo nele até hoje. E adoro o restaurante. Adoro esse restaurante. Esse restaurante tem um risoto de camarão, tem um camarão à grega. Nossa,
E os garçons são todos educados, as pessoas são educadas, como te atende bem, sabe? É tão lindo você estar aqui. Eu, quando venho aqui, eu aprendo muito, eu aprendo com o mais tradicional dos frequentadores e com o mais humilde dos garçons. Todos têm alguma coisa para me ensinar. Aproveitem o máximo esse clube, cada dia, cada momento, junto com as pessoas queridas, com os amigos, com os familiares. Curtam muito, que isso aqui é um presente de Deus, né? Que o clube continue assim, ouvindo o mercado, que as mudanças, nos últimos 50 anos, as mudanças, os avanços tecnológicos, nos últimos 50 anos, e a vida evoluiu mais do que nos 2 séculos anteriores. Então, que o clube continue ouvindo o mercado. Isso que eu digo, é um clube antigo, tradicional, mas moderno, né? Evoluiu. O paulistano de hoje é um clube dos meus filhos, dos meus netos, muito mais do que o meu clube. Mas contribui bastante com o clube. E eu sou um soldado do clube. Quando o clube me chama, eu estou às ordens, ainda com a minha idade. Ainda que ele ofereça demais para mim, mas somos tão poucos perto do que fomos. A gente gosta tanto do paulistano, porque realmente aqui é uma ilha maravilhosa. Então, como diz o presidente Éder, viva o paulistano! Então, eu acho que uma coisa que o paulistano tem, que é parecido com alguns lugares de São Paulo, como o rodeio, ou como a cultura dos corintianos, é a absoluta lealdade. A presença o tempo inteiro.